Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje tem uma live especial aqui com um convidado super especial, Thiago Reis. Na verdade, hoje é o contrário, né, Thiago? Eu que estou aqui para responder pergunta em vez de fazer as perguntas. Tudo bem por aí? Legal, legal. Me lembra o apresentador Larry King, o último episódio dele, em vez de ele entrevistar, né, ele sempre entrevistava pessoas, o último dele foi ele sendo entrevistado, né, por pessoas e tal. E vamos fazer assim hoje, você que entrevista tanta gente, hoje eu vou te entrevistar, né, Dani? A gente já se conhece faz tanto tempo, sempre prazer estar aqui com você, no FIS e tal. Acompanho suas lives, nem sempre, mas sempre que possível. E hoje vamos fazer uma live diferente, vamos falar sobre o seu fundo, né, o MGFF, que é um dos maiores fundos do Brasil, né, um fundo aí que já bate quase a casa aí do bilhão. Quanto que vocês estão de administração, Daniel? Tiago, hoje a Mogno está com 2,7 bi e o MGFF está com 800 milhões. Aliás, antes de mais nada, né, preciso te parabenizar aí pelo Suno Fundo de Fundos, o SNFF11, que eu me lembre, foi o único IPO de fundo de fundos com rateio, né? Ainda mais nessa janela horrorosa que a gente está para captação. Então, espetacular, temos que tirar o chapéu. Obrigado, eu acho que foi um desafio levantar um fundo, né? Você sabe, já levantou alguns. E agora aqui temos uma competição saudável entre nós para ver quem vai ter o desempenho aí mais legal para os nossos cotistas. Eu acho que são dois fundos que têm propostas que podem parecer parecidas numa primeira vista. Tem algumas pequenas diferenças, mas acho que tem muita coisa em comum. No final do dia, tanto o MGFF quanto o SNFF11 estão lá para comprar outros fundos e ter um retorno acima da média. Então, Daniel, acho que a gente pode começar. Eu passo a palavra para você para explicar o que é um fundo de fundos, depois o que é o SNFF e o que você tem, vamos dizer assim, de diferencial perante outros fundos que tem por aí. Legal. Bom, um fundo de fundos, ele é um fundo imobiliário que não aloca diretamente em tijolo, ele compra outros FIIs e, ao longo do tempo, ele vai ter que comprar, vender e ter exposição aí a diferentes segmentos, de maneira a entregar um retorno acima do mercado ou atender a proposta àquela que o gestor se propõe. Eu menciono aqui que não compra direto tijolo, porque dentro dos fundos de fundos você tem dois tipos, né? Você tem o MGFF, que é um fundo puro sangue, ou seja, ele só compra FIIs, mas você tem uma série de outros fundos de fundos que, além de comprar FIIs, eles compram CRIs diretamente, tá? Então, eles compram outros fundos, mas compram também papéis atrelados aí ao mercado imobiliário, e não tem certo e errado, né? São propostas diferentes. É importante apenas que o cliente saiba o que o fundo que ele compra se propõe a fazer. O que eu acho diferente do MGFF, a gente procura pensar com uma cabeça bastante de longo prazo, né, se valendo aí da vantagem que o fundo imobiliário tem de não tomar resgate, né, quer dizer, o investidor compra e vende na bolsa, mas não pede o dinheiro de volta. Isso permite que a gente capture prêmios de liquidez em investimento que a grande maioria dos fundos de fundos não aproveitam, notadamente em fundos de desenvolvimento, né? Quer dizer, a gente tem aí hoje cerca de 5% do fundo alocado nessas oportunidades, um comprometimento um pouquinho maior que esse. E por que a maioria das pessoas não investe nesses ativos? Porque tem um custo muito caro para o gestor no curto prazo, né? São ativos que passam 1 ano, 2, 5, sem pagar dividendo nenhum. Então, quer dizer, isso acaba prejudicando um pouco a distribuição do fundo, mas a hora que eles começam a maturar, a gente pode buscar retornos muito expressivos, e aí, no nosso caso, a gente começa a colher essas sementinhas que a gente plantou agora entre outubro e novembro desse ano. Então, também animado aí para ver os resultados que vão começar a aparecer. E uma coisa interessante também, Thiago, é que tem gestores de fundos com estilos muito específicos, né? Então tem gestor mais conservador, gestor mais agressivo, gestor que gira mais, gestor que gira menos.
e as pessoas perguntam assim, qual é o estilo do MGFF? E eu gosto de dizer que o nosso estilo ele é ser flexível, né? Então, apesar do fundo ter começado aí em abril de 2018, a gente já gere carteiras de fundos imobiliários muito antes disso, né? Quer dizer, desde 2015. E 2015 e 2016, por exemplo, a gente tinha uma postura super conservadora em termos de cenário. Então, a gente tinha um fundo lotado de renda com quase nada de ganho de capital. Em 2018, 2019, a gente tinha uma cabeça muito mais construtiva, a gente foi muito mais para ganho de capital, muito menos para renda. Então, quer dizer, ao longo do tempo, a gente procura entender o cenário e movimentar o fundo de acordo com o que a gente vê, tentando sempre preservar o lastro do fundo, né? Quer dizer, ter bons ativos, ter boa qualidade. Então, hoje a gente tem 27% do nosso portfólio em ativos corporativos, né, que estão sofrendo muito em termos de preço, né? Quer dizer, pega o HGRE, o fundo passou de 210 para 128, né? Quer dizer, num espaço de tempo de um ano. Mas você vai ver o resultado do fundo. O dividendo cresceu um pouquinho, né? Pega o BC Fund, foi de 120 para 83, o resultado do fundo está estável, vacância diminuiu, inadimplência não aumentou. Então, é muito diferente você ter um lastro de qualidade muito boa, especialmente nesses momentos de estresse, né? Quer dizer, você pode ter uma variação de preço importante, mas aquele ativo de qualidade preserva o valor, preserva a poupança dos nossos cotistas. Legal, as pessoas estão mandando perguntas, eu vou pegar mais pergunta daqui. Posso pegar algumas? Tem pergunta difícil aqui, ó. O pessoal, cotista da Pitaco, vamos lá. Boa noite. O fundo tem 2,4% no Alme 11 com vacância de 68% e yield de 0,03%. O centro do Rio de Janeiro está super lotado. Por que o fundo não se desfaz e tenta recuperar com outro ativo? Legal. Jorge, boa pergunta. A gente não tem que pensar só em super ofertado ou não, né? Quer dizer, você tem regiões que você tem dificuldade de ocupar e tal, mas que você tem imóveis específicos que são muito diferenciados. É o caso do Alme 11, né? Hoje, esse fundo negociando aí na casa dos 1.100, 1.150, ele está sendo negociado mais ou menos a 7, 8 mil reais o metro. Hoje, com preço de concreto, com preço de aço, você não consegue fazer essa obra por esse preço, né? E quanto mais repor o prédio, é um dos melhores imóveis que você tem no Rio de Janeiro, seja pelo tamanho, seja pela qualidade, é um ativo de fato muito bom. A gente vê hoje um movimento no Rio de Janeiro das empresas voltando a investir, empresas de petróleo indo para lá, empresas de petróleo abrindo capital. E, de fato, quando a gente olha num espaço curto de tempo, fala, puxa, essa posição aqui tem um yield de basicamente zero, né? Quer dizer, prejudica o carrego do fundo, mas talvez no espaço de 1 ano ou 2 anos, a gente consiga vender essa posição a 14, 15, 16 mil reais o metro. Quer dizer, você vai buscar se levar 2 anos para você vender a 14 mil reais o metro, é uma taxa de retorno que compensa muito, muito o carrego no curto prazo. Então, parte da nossa... E a gente, no último ano, ficou muito atento a aumentar a renda recorrente do fundo, comprar posições com yield mais alto, mas a gente não vai deixar de aproveitar essas oportunidades de descontos enormes, muito assimétricos, em decorrência de abrir mão de alguma renda no curto prazo. É isso aí. Tem outras perguntas chegando, eu vou selecionar algumas delas. Opa, peraí que eu não mexo muito com Windows. Não é essa aqui não. Vamos lá. Tem previsão de fazer subscrição, Daniel? Acho que é importante a gente falar primeiro o que é subscrição, por que geralmente os fundos fazem e qual a sua intenção aí ou previsão para o futuro. Legal. Uma subscrição, quer dizer, quando o fundo faz uma oferta, os investidores têm direito de subscrever aquele fundo. Quem já é cotista tem um direito de preferência, ou seja, entre aspas, fura a fila, né? Quem quiser entrar e não é cotista do fundo pode subscrever a oferta se o direito de preferência não ocupar a oferta toda, né? Hoje a gente está numa janela difícil, né? Quer dizer, as ofertas não têm captado, com poucas exceções, os montantes totais.
menção honrosa aí ao Suno Fundo de Fundos, que teve um super rateio. Então, uma subscrição é o direito do cliente entrar no fundo quando ele faz uma oferta. Ivani, e por que os fundos fazem ofertas? É a maneira dos fundos crescerem, né? Captarem mais recursos e aumentarem de tamanho, que costuma ser bom para todo mundo, né? Para o gestor que tem um fundo maior e para a carteira que consegue fazer novos investimentos, ganhar escala e tudo mais. Hoje, o MGFF está negociando com desconto em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, a cota está um pouquinho mais baixa do que o valor dos ativos que tem lá dentro. Nessa situação, a gente prefere evitar uma oferta, porque ela dilui o patrimônio do fundo e portanto, gera menos... pode haver uma perda de valor para os cotistas. Tá? Tem situações em que faz sentido fazer uma oferta dilutiva? Tem. Vamos dizer que tem um fundo que está negociando a R$100 a cota. E ele tem a oportunidade de comprar um prédio que caiu 30%. Se ele fizer uma oferta com um desconto de 5% ou 10%, um deságio de 5% ou 10% com relação ao valor patrimonial, pode ser que ainda seja um bom negócio, porque ele está comprando uma coisa muito mais barata. No caso dos fundos de fundos e dos fundos de CRI, ofertas abaixo de valor patrimonial tendem a ser mais prejudiciais. Então, enquanto a cota estiver negociando aí com desconto, a gente não deve sair com uma oferta, mas estamos sempre atentos às oportunidades e ao preço para identificar o momento adequado de fazer uma nova oferta. Vamos lá. Olha aqui, ó. O Aloysio Ferreira. Estou comprando forte esse fundo. Acredito na gestão. O cara acredita em você, Daniel. 1.000 cotas compradas hoje. Aloysio, obrigado pela confiança. Estamos fazendo nosso melhor aqui. Pode confiar. Até foi legal você tratar nesse assunto, né, Daniel? Eu até aberto aqui, porque eu acho que hoje é um momento meio único na história do mercado de capitais, que é essa aproximação dos gestores com pessoas físicas. A gente está selecionando aqui perguntas, então eu acho que é muito bacana porque cria essa proximidade, dá uma transparência maior, né? A gente sabe que muitas vezes o dinheiro do cara aplica no Banco do Brasil, na Caixa, não sei o quê. Por quê? Porque é o lugar que tem proximidade, até fisicamente, a agência fica perto da casa do cara. E não é o único lugar para fazer investimentos, né? O cara pode abrir uma conta numa corretora qualquer e negocia as suas ações lá e compra cotas do Daniel ou nossa, tanto faz. Tanto faz não, vamos ver ao longo do tempo quem vai performar, mas consegue comprar e ter essa proximidade, né? Que eu acho que hoje a proximidade dos gestores independentes é maior do que dos bancos, né? Tipo... Sem dúvida. Ou boa parte dos bancos, né? Eu não lembro de nenhum gestor do Santander ou do Bradesco aparecendo aqui. Então, parabéns para você por estar inovando aí e estar sendo um gestor que está toda segunda-feira. É toda segunda ou toda terça aqui? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira aqui. Acho que isso cria um grau de proximidade, um grau de confiança e um grau de transparência maior aí para as pessoas comprarem, como foi o caso do Aloysio Ferreira, que comprou 1.000 cotas. Comprou dinheiro, hein, meu? O cara comprou... Quanto que tá a tua cota? Hoje fechou aí na casa dos 83,5. O cara comprou 83 mil reais aí das cotas só hoje, então imagina os outros dias. Vamos lá. 83,90 fechou hoje, desculpa. Vamos lá. O Alexandre Junqueira. Ademais, a Mogno vê uma possível... na verdade, a gente tinha feito uma pergunta antes, e depois eu passo para essa aqui, tá? Acho que é a continuação dessa. Boa noite. A última vez que conferi a lâmina do fundo, vi que acreditava muito na recuperação das lajes. Como vê o home office? Tem tido preferência por escritórios em São Paulo? Acredita mais em imóveis AAA? Alexandre, ótima pergunta. A gente acredita muito na recuperação das lajes, tá? E aqui é importante diferenciar de que lajes a gente está falando. Seria ingenuidade dizer que o home office não vai ter impacto nenhum, né? Claro que vai ter. Na própria Mogno, a gente, pré-pandemia, jamais imaginou a possibilidade de parte do nosso time trabalhar de casa. Né? Hoje eu sei que tem parte da equipe que pode trabalhar de casa muito bem, né? Quer dizer, o pessoal do financeiro, eventualmente um dia por semana alguém da gestão, então tem um impacto, tá? Mas
eu vejo isso muito mais como um benefício, uma flexibilidade que as empresas podem oferecer para os seus colaboradores, do que uma, uma mudança numa escala tão grande que as pessoas vão deixar de usar os escritórios, né? E é curioso, a gente viu uma série de empresas um ano atrás, né, um ano e pouquinho atrás, falando, poxa, legal esse negócio de home office, nunca mais precisa voltar para o escritório, né? Vou deixar minha equipe toda fazer home office para sempre. E muitas dessas empresas, o próprio Google, já estão voltando atrás, né? Falando, poxa, não, pessoal, tem que voltar para o escritório, né? Criando incentivos para as pessoas voltarem para os escritórios. É muito difícil no longo prazo. Gente, é difícil gerir pessoas e cuidar de uma equipe, coordenar uma empresa com todo mundo presencial, né? Com as pessoas em casa é mais difícil ainda. E no curto prazo é um negócio super administrável, né? Quer dizer, veio a pandemia, faz o lockdown, as empresas têm seu planejamento feito, têm seus projetos que estão em andamento, é fácil dar continuidade, mas no longo prazo é dificílimo, né? Como é que é o planejamento do ano que vem? Como é que você passa a cultura da sua empresa? Poxa, a Suno tem uma cultura muito específica, muito legal, que o Thiago respira e passa para as pessoas. Como é que ele faz isso com as pessoas que começaram a trabalhar na Suno e nunca foram no escritório porque estão de casa? É super complicado, né? E da mesma maneira que a gente vê empresas falando, pô, diminuir espaço, preciso de menos gente e tal, outro dia a gente teve uma reunião com uma grande empresa, empresa grande, capital aberto e tal, e a gente perguntou, falou, pô, e aí, como é que vocês estão vendo home office? O cara olhou e falou assim, olha, eu tive que contratar tanta gente para manter a qualidade do meu serviço, que eu tô com um problema que eu não consigo mais voltar para o escritório. A hora que eu voltar, as pessoas já não cabem mais, né? E então, vai ter gente que vai diminuir espaço, vai ter gente que vai aumentar espaço. Agora, essa nossa confiança nas lajes, ela vale muito mais para imóveis de alto padrão, muito bem localizados. Tá? Imóveis menores em regiões mais secundárias devem sofrer muito mais, especialmente salas menores. Né? A gente vê imóveis menores que são ocupados por empresas pequenas, que estão com os números de vacância aumentando muito, e às vezes nem pelo home office, né? Simplesmente porque essas empresas não aguentaram a crise, não aguentaram a pandemia e quebraram. Agora, quando a gente olha posições grandes que a gente tem, como BRCR, JSRE, HGRE e outras posições corporativas, gente, o HGRE foi de 210 reais a cota para 127 e o dividendo por cota aumentou nesse período. Né? A vacância do fundo está concentrada em 2 ativos na Alameda Santos retrofitados. A hora que isso local, o dividendo aumenta de forma expressiva. Né? O BC Fund, por exemplo, é um bom caso. Né? Quer dizer, o fundo hoje anunciou esses dias locação de 8 mil metros no Eldorado Business Tower. O fundo hoje tem uma vacância menor do que tinha pré-pandemia. Com essa locação agora, vai aumentar, o dividendo vai ficar maior do que era pré-pandemia. Então, veja, a gente já está mais de um ano em pandemia, a vacância está menor. Será que a vacância vai aumentar conforme a coisa melhora? Né? Será que o resultado vai piorar? E outra coisa, quando a gente vê esses fundos negociando abaixo de custo de reposição, tão abaixo de custo de valor patrimonial, em geral, são momentos de oportunidades muito boas. Né? Se a gente não acredita num apocalipse corporativo, esses fundos estão hoje muito assimétricos. De novo, estou falando de imóveis bem localizados e de qualidade. Né? Ativos corporativos secundários e mais menores e menos bem localizados devem sofrer mais. A gente, sim, tem preferência por São Paulo e AAA. Vamos lá. Ademais, a Mogno vê uma possível queda no valor das lajes de São Paulo caso haja mudança do plano diretor? Isso não reduziria o custo de reposição dos ativos? Alexandre, médio, né? Porque se você olhar o grosso da nossa exposição, a gente está no Itaim, a gente está na Vila Olímpia, na Faria Lima, na Paulista. São regiões que você não tem muita oferta de terreno. Né? Então, quem quer estar localizado nessas regiões vai ter que lidar com o estoque que está lá. Né? E o nosso estoque é muito pequeno. Para você ter uma ideia, vamos pegar o exemplo de Manhattan. Né? Quer dizer, vai falar, uma economia muito maior, óbvio, mas é uma ilha que já está basicamente construída, não tem muito espaço para construir. O estoque
de metros quadrados corporativos hoje, que está sendo construído em Manhattan, equivale a 44% do estoque de alto padrão total de São Paulo. Né? A gente tem muito pouco imóvel. Né? Você viabilizar uma laje numa região que a prefeitura quer incentivar e tal, não vejo como isso prejudica as nossas posições principais. Legal. Dani, você já respondeu um pouco, mas talvez queira complementar essa pergunta aqui. Ó. Qual o maior diferencial do MGFF, né, o fundo que você toca, de outros fundos de fundos? Legal. Rafael, eu acho que o nosso diferencial, eu diria que são dois. Tá? O primeiro é buscar oportunidades ilíquidas que os outros fundos tendem a evitar. Então, posições de incorporação, posições de investir em loteamento, ou o próprio FDIC Turmalê, que é uma operação que a gente ficou bastante tempo sem renda. Ano passado, só ano passado, subiu mais de 30%, né? Um negócio que deve destravar aí nas próximas semanas. Então, a gente não tem medo de abrir mão de um pouco de liquidez ou de renda no curto prazo para buscar taxas de retorno bastante agressivas e descorrelacionadas. Né? Se a gente pegar no último ano e pouco, o IFIX passou de 3.000 e tantos pontos para 2.800 pontos, e as nossas posições de desenvolvimento, né, o FDIC Turmalê, o RBR Desenvolvimento, o RB Desenvolvimento Residencial, esses fundos estão indo muito bem. Né? Isso ainda não virou dividendo, mas estão com uma performance totalmente descorrelacionada do mercado. E fora isso, a gente gosta muito de entrar. Eu diria que essa parte tem realmente muito poucos gestores que fazem, e tem uma parte que a gente faz também, que aí tem outros fundos que também fazem, que a gente procura sempre buscar oportunidades que não estão à disposição, né? Quer dizer, uma coisa é ir lá olhar o mercado e falar, esse fundo está barato, eu vou comprar. Outra coisa é ir lá e dar seed money para uma 476 numa condição diferenciada, dar dinheiro para o gestor começar um fundo que a gente sabe que a gente vai ficar ilíquido lá 90 dias, eventualmente vai ter um período sem liquidez, mas que a gente consegue entrar numa condição muito diferenciada, por exemplo, como a gente fez com o Galg no final do ano passado, a gente entrou em 2 ofertas a R$ 85 a cota, e o fundo fez um IPO, né, fez uma primeira oferta 400 em dezembro, a R$ 115 a cota. Então, às vezes, quando a gente sai da pedra, né, das oportunidades líquidas, a gente consegue achar coisas muito interessantes. Essa pergunta acho que é para mim e para você, mas eu vou jogar primeiro a batata quente para você, depois eu respondo. Vocês acreditam em uma possível taxação de dividendos futuramente? Abraço. Sidney, no Brasil tudo é possível, né? Quer dizer, é difícil a gente dizer as coisas com certeza. A gente acha que é muito improvável. Por que a gente tem essa visão? Primeiro porque é uma arrecadação pequena, tá? Você aumenta a tributação porque você tem o imposto em cima dos dividendos, você derruba o mercado, então você deixa de arrecadar ganho de capital na venda dos FIIs, e na média a gente tem um giro de 20% ao ano, é um valor expressivo. E de outro lado, tem uma série de benefícios no mercado financeiro, né? LCI, LCA, que o banco acaba se apropriando, fundo exclusivo fechado, que é um absurdo, né? Quer dizer, é um benefício que só serve para ou aquele investidor que tem muito dinheiro economizar imposto, que faz muito mais sentido o governo acabar antes de tributar fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário ele tem uma função importantíssima, né? Olha quantos empreendimentos, quantos loteamentos, quantos prédios são construídos com dinheiro de fundo imobiliário direto, ou com CRIs que os fundos imobiliários financiam, né? Então, é uma forma de funding para uma das indústrias que mais movimenta o PIB e mais gera emprego no Brasil. Eu concordo. Eu acho que a cadeia imobiliária geralmente é uma das cadeias que mais movimenta qualquer economia do mundo. E na hora que você trava a venda, você trava boa parte da economia. Se você for ver, no passado foi 30 bilhões de reais de emissão de fundo imobiliário. Isso tudo quase foi para comprar crédito e foi para comprar imóveis, e provavelmente quem vendeu, muitas das pessoas construíram outros imóveis, né?
Então, ajuda muito a dar vazão nesse segmento importante da sociedade. Então, nunca duvidem da criatividade do pessoal de Brasília, mas seria um baita tiro no pé, na minha opinião. E movimenta uma cadeia muito grande, né? Movimenta aço, cimento, corretor, arquiteto, etc. Às vezes você aumenta a tributação e a arrecadação cai. Né? Sim, Isso aí tem até nome, né? A curva de Laffer, né? exato. E daí, quando você passa do topo da curva de Laffer, você aumenta a tributação e a arrecadação cai. Eu acho que a Bom, gente a corre gente nesse viu, risco. né? A Argentina resolveu ah, tributar grandes fortunas, a arrecadação foi 10% do que eles esperavam. O pessoal foi lá e mandou o dinheiro embora. Exato. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. Enfim, Brasília sempre nos surpreende, mas se tiver o mínimo de bom senso e racionalidade, eu acho que vão ver. Tiago, é interessante isso que você falou. Realmente, de Brasília a gente não sabe o que sai, mas por algumas vezes o pessoal de Brasília tentou criar projetos para tributar e não passaram, né? Foram derrubados rapidamente. Então, quer dizer, teriam que enfrentar um lobby importante da indústria também. E cada vez mais cotistas, né? Os cotistas aqui podem fazer o que quiser, mas quando vem imposto, o pessoal se une e vai atrás, cara. É um pessoal aguerrido aí, e eu acho que quanto mais cotistas, mais lobby dos cotistas vai ter para que não tenhamos aí essa taxação. Vamos lá, o Rafael Vasconcelos. Acredita que FIIs de desenvolvimento terão performance média melhor que as construtoras negociadas na Bolsa devido às vantagens tributárias? Bom, eu vou responder a minha pergunta, depois eu passo para o Dani. Cara, por incrível que pareça, a construtora já paga muito pouco de imposto, né? Vamos lá, eu acho que as construtoras, o retorno delas é muito parecido com o custo de capital. Às vezes os caras conseguem ter alguma inteligência e ter um retorno um pouquinho acima, como é o caso da Exetec, né, que tem uma execução muito bem feita. Por outro lado, tem uma hora que você tem uma escala que é muito difícil ter um retorno muito acima da média, né? A Exetec mesmo, quando ela era menor, tinha mais ou menos 1, 2% do mercado, ela conseguia fazer muitos bons deals. Agora que ela já tem 5, 6% do mercado, é muito difícil você ter grandes toques de genialidade, seu retorno converge para a média. E eu acho que os fundos vão acontecer a mesma coisa. O fundo que for muito grande vai ter um retorno muito parecido com a média. Então, eu chutaria que a performance dos dois vai ser muito parecida. Olha, eu concordo com o Thiago, acho que o Mas business de... pode Não, discordar. não, não. Eu concordo com parte da tua resposta. Eu acho que o business de incorporação é um business que tem tamanho, tá? Não dá para crescer em um determinado momento. E a gente viu isso com uma série de incorporadoras que tentaram ir para o Brasil todo e vimos o que aconteceu, tá? Agora, eu prefiro estar em fundos de desenvolvimento do que em incorporadoras via de regra. Tá evidente que pode ser que tenha um momento que as incorporadoras caiam tanto que faça sentido trocar um pelo outro, mas por que eu prefiro estar no fundo do que no equity de uma incorporadora? Porque eu acho que o risco é muito menor. Tá? A incorporadora, ela precisa lançar um tanto de VGV por ano, senão ela não consegue pagar o overhead. Ela tem os riscos das operações que ela está fazendo e ela tem garantia de 5 anos de tudo que ela fez antes, né? Que pode ser um grande de um pepino. Muitas vezes elas podem se enrolar com dívida, né? Então, quer dizer, quantas vezes a gente já não viu incorporadora que se endividou demais e teve problema? Nos fundos de desenvolvimento, você concentra realmente naquilo que você quer, né? Quer dizer, aquele projeto, aquele tipo de imóvel e você consegue buscar retornos aí de 18, 19, 20, talvez mais que isso ao ano, sem correr uma série de riscos que as incorporadoras correm. Tem esse ponto que você tocou que é relevante, né? As empresas elas têm que estar sempre lançando para pagar.
apesar que a empresa mais esperta, ela geralmente encolhe e incha, né? Outra coisa que os fundos teriam de uma vantagem é uma estrutura menor e se os cotistas não pressionarem por dividendos, ele pode ser mais anticíclico, né? Porque a gestão, ela vai ganhar lá seu, sei lá, 0,5%, 1%, talvez, faça chuva ou faça sol. Se o cara tem lá 1 bilhão, por mais que não esteja alocado, o cara está ganhando. Isso, por incrível que pareça, às vezes dá uma tranquilidade para o gestor não ter que fazer uma alocação rápida e fazer a alocação certa. Talvez tenha uma chance de ter alguns upsides aqui. Por outro lado, também, uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é que, poxa, esses caras de construtora estão há 50 anos construindo, né? Assim, os caras têm um know-how que eu acho que poucos gestores de fundo imobiliário têm na construção, fazendo uma autocrítica da indústria. Não, mas isso é super importante, é uma observação muito boa do Thiago. Vamos lembrar que esses fundos, pouquíssimos deles incorporam por conta própria, né? Em geral, eles investem em projetos de incorporadoras estabelecidas e tal, com muita experiência. Olha aqui, ó, tem a Mariana Conde, que está aí, ó, te mandou um recado aí, ó. Tem MGFF desde 2019, estou muito satisfeita, mesmo tendo pago quase R$100 nas cotas. Daniel, hoje sua cota está um pouquinho abaixo aí, mas você já distribuiu muito dividendo, certo? Conta um pouco assim, alguém pode falar, poxa, a cota está negativa e tal, mas tem que botar um mega asterisco aí, certo? Sem dúvida, a gente já distribuiu mais de R$100 milhões em dividendo, né? A gente já distribuiu mais de R$20 por cota. Então, de fato, hoje a gente negocia aí abaixo do custo de emissão do fundo, né, original de R$100, fechamos hoje a R$ 83,90, mas é importante realmente lembrar das distribuições que a gente faz todo mês. Mariana, obrigado pelo comentário e pelo voto de confiança. Bom, vamos lá, olha aqui, ó. Isso eu já até falei com você, fiquei com inveja de você, porque você saiu no Brasil Journal lá do Geraldo Samur, e o Geraldo Samur nem responde minhas mensagens mais. Não sei o que aconteceu com ele. Pô, Geraldo, cara, responde minhas mensagens, estou bravo com você. Se alguém é amigo do Geraldo lá, fala que eu estou bravo com ele, que ele não responde mensagem. Mas tudo bem, o Brasil Journal é um baita, mesmo não nos respondendo, é um baita veículo lá. Se o gestor aceitar falar sobre, vi no Brasil Journal, que é um excelente site, que a Mogno tinha vontade de montar um fundo que revitalizaria o centro de São Paulo. Acho que a gente pode até diminuir um pouco, né, Daniel? Não é que assim vai revitalizar o centro. Está fazendo projetos que, se várias outras pessoas e a Mogno fizer mais projetos, tem uma chance, né? Você poderia comentar sobre esse plano? Claro, Alexandre, lógico que eu posso falar do assunto. A gente estruturou um fundo, tá? Chama MGIM 11. O fundo já está captado, ele já comprou 3 imóveis no centro, tá? É um projeto de mais ou menos R$70 milhões. A gente está pegando esses imóveis que estavam em diferentes estados de desreparo e vamos retrofitá-los e vender como unidades residenciais. Tá? Isso é um projeto em parceria com uma incorporadora chamada Planta, tá? Que é um cara que tem muito know-how ali do centro, e com a Urban, que é um centro de pesquisa sobre urbanismo. O Felipe é um cara muito ativo no centro de São Paulo, então ele que nos deu toda uma consultoria para que esse fundo tivesse o máximo de impacto possível na região, e é o que o Thiago falou, acho que é um projeto muito legal, acho que o Brasil Journal nos ajudou aí a jogar luz sobre esse assunto, mas o que a gente está fazendo é uma gota d'água no oceano, né? Quer dizer, precisa de muito mais investimento naquela região para que a coisa, de fato, para que o jogo vire, né? E por que a gente optou por fazer isso e fez estratégia? A gente, em 2013, 14, fez investimentos desse tipo em Portugal, em regiões ali na Baixa, que estavam bem depreciadas, tal, e a cidade foi melhorando, e foi uma história muito bacana. E a gente viu a oportunidade de fazer a mesma coisa no centro de São Paulo. A gente namora essa ideia há muito tempo, mas a gente sempre achou que era cedo. E todo ano a gente vai acompanhando. Olha, está abrindo mais restaurante, está abrindo mais a galeria de arte, está abrindo, estão renovando um hotel. Quer dizer, a gente foi vendo aquela região melhorar
e chegou no momento que a gente achou que valia a pena puxar o gatilho e tocar esses projetos. Estamos muito satisfeitos com o andamento. E o centro de São Paulo, ele tem uma vantagem com relação a outras regiões nesse sentido, porque é uma região que tem muitos imóveis que são de um dono só ou de uma família só, o que torna possível que a gente compre o prédio todo, né? Se você anda pela Faria Lima, tem um monte de prédio velho que a gente e todo mundo adoraria retrofitar, mas às vezes tem 30 proprietários, 15, 20, e aí é muito difícil comprar a propriedade toda para fazer esse trabalho, e que a gente acha que é tão positivo para a cidade. Beleza, Daniel, tem uma outra pergunta aqui que eu não sei se... eu não estou acompanhando tanto o caso, tá? Me corrija se a pergunta do cara estiver errada. Qual o motivo das gestoras Capitânia e Mogno desistirem da convocação da Assembleia Extraordinária que haviam pedido do SAD 11? Vocês desistiram? Eu não sabia. E se desistiram, responde aí o Kleber Marim. Kleber, a gente... enfim, como vocês imaginam, depois que a gente convocou a Assembleia... Vou falar o que dá aqui, tá? Vou, infelizmente, falar pouco sobre o assunto. Depois que a gente convocou a Assembleia, enfim, vocês imaginam o tipo de negociação que a gente entrou, né? Quer dizer, o tipo de diálogo, e a gente acha que nesse momento talvez tenha uma alternativa para destravar o valor das cotas do fundo, que não passe necessariamente por uma Assembleia. Mogno e Capitânia continuam com uma posição extremamente significativa no fundo e podemos tomar essa atitude de novo a qualquer momento se a gente julgar que é o caso. Beleza, depois vou te ligar para você me contar no privado aí. Vamos lá. Olha aqui, isso aqui é verdade, ó. O Alexandre Freixo, será que é parente do Freixo lá do Rio? Centro de São Paulo tem imóveis lindos e abandonados, só precisam esse trabalho para voltar a ser o que foi no passado. Realmente, o centro de São Paulo acho que tem infraestrutura, né? Tem luz, tem esgoto, tem transporte público. É bonito, cara. Assim, se desse um tapa, era para ser muito parecido com algumas cidades da Europa. É bonito, tem potencial. Só que, pô, tá abandonado, tem muito morador de rua, tem drogas, é verdade, né? Drogas pesadas, Cracolândia e tal. Então, é um trabalho que a indústria de fundos imobiliários pode colaborar, mas não vai conseguir fazer tudo sozinha, né? Vai ter que ter... Assim, gente, é uma região que tem imóveis maravilhosos. Um dos imóveis que a gente comprou no fundo tem até um desafio da gente fazer o retrofit, que são as aprovações, porque é um projeto que tem uma significância arquitetônica muito importante, um projeto do BRAT, que é um negócio super legal, tá? Mas realmente a iniciativa privada pode ajudar, estamos tentando, tem outros players fazendo coisas interessantes, mas de fato o poder público podia dar mais incentivo, né? Pô, você retrofitar um prédio no centro, você não precisa pagar IPTU, uma série de vantagens aí que poderiam facilitar esse trabalho. E Thiago, é importante, tem centros e centros, né? Quer dizer, a região que a gente está circunscrito ali, entre o Copan e a Santa Casa, é uma região que não tem tanta droga, é uma região que tem bastante movimento, então é importante entender ali onde você está especificamente. Tem umas zonas ali que depois das 5 horas parece que você está num filme de zumbi, assim, sabe? Dá medo, dá medo. Vamos lá. Ó, o Jamil pergunta. Thiago, acho que essa pergunta é para mim, mas acho que pode ser respondida por mim e para você. Thiago, não tenho FOFs na minha carteira. Gostaria que o Daniel me dissesse por que deveria ter um FOF na carteira na situação de mercado. Abraço. Jamil, tem vários motivos, tá? Primeiro, aparentemente você gosta de escolher os fundos da tua carteira e presumo que tenha tempo para analisar, estudar e tal, então é um trabalho diferenciado. Tem muito investidor que quer ter exposição a fundo imobiliário ou ao mercado imobiliário e não tem vontade, não gosta ou não tem tempo de acompanhar os fundos com o cuidado e a atenção que é necessária. Então, FOF são ótimas opções porque tem um time profissional, tem um gestor tomando as decisões que precisam ser tomadas no dia a dia. Hoje, eu diria que os FOFs
trazem oportunidades muito interessantes, porque boa parte deles estão negociando com desconto com relação ao patrimonial e pagando yields extremamente atrativos, né? Quer dizer, tem FOF hoje pagando 8,2%, 8,5%, 7,9% de yield. Mais que logística, mais que corporativo, muito mais que shopping. Então, tem oportunidades hoje muito interessantes em FOFs, e tem FOFs que estão muito bem posicionados para pegar uma recuperação de mercado a hora que que a coisa melhorar. Então, acho que tem oportunidades muito interessantes. E tem a título de curiosidade, né? Tem um relatório que mostra quanto pessoas físicas e institucionais estão operando de fundos imobiliários cada mês, e no mês passado foi interessante porque a gente viu as pessoas físicas vendendo FOF, corporativo e shopping, e comprando logístico e CRI, enquanto os institucionais estavam vendendo logístico e CRI e comprando fundo de fundos, shopping e corporativo, que é de fato hoje onde a gente vê mais valor, né? Quer dizer, coisas mais baratas. Complementando a resposta do Daniel, eu acho que é um serviço como outro qualquer. Tem gente que gosta de preparar carne e tem gente que gosta de ir na churrascaria. Né? A gente vive numa economia de serviços e tem as pessoas que gostam de ler um relatório aqui. No caso da Suno, a gente fez um fundo de fundos, porque a gente percebeu, Daniel, numa pesquisa interna, que 95% das pessoas que confiam na nossa marca aqui, na nossa capacidade, prefeririam fazer um serviço já pronto como um fundo de fundos. Né? Só 5% se interessam de fato por ler relatório. Nem todo mundo é apaixonado, como eu, como você, por investimentos. E mesmo os que são, como eu, estou cada vez mais terceirizando para o Baroni. Na verdade, já terceirizei faz muito tempo, porque eu sou analista certificado e eu tenho uma série de regulações. E eu só posso comprar aquilo que eu indico. Então, na prática, eu já havia terceirizado para o Baroni. E, cara, para mim, é um pain in the ass, né? Como é que é em português? Pain in the ass. Né? É uma encheção. É uma encheção. Eu tenho lá 30 fundos e tem emissão, sai emissão, compra, vende. Cara, eu não vou vender o que eu tenho em estoque. Mas daqui para frente, a não ser que tenha alguma oportunidade muito clara em algum fundo específico e eu queira me alavancar lá, eu particularmente só vou comprar o SNFF 11 aqui, porque para mim é a mesma carteira e a taxa de administração é módica. E, cara, eu só foco num. Só tenho que ver um daqui para frente. Thiago, e eu e você que estamos alocados em fundo de fundos, e você que ainda tem esse estoque, fala o estoque eu não vendo, a gente esquece disso, né? Mas para o investidor que compra, vende, troca um por outro tal, tem aquela encheção que é o recolher o DARF, declarar o imposto, né? Que no fundo de fundos você tem um papel só e pronto. Assim, eu acho que é um serviço como outro qualquer. Tem gente que realmente... Cara, vamos falar bem em português, assim, o cara é apaixonado, o cara que nem o Baroni, o Edgar, amigo nosso aqui, esse cara só deveria comprar um fundo de fundos, mesmo se tiver com desconto, ou ele gosta do gestor e tal. Acho que o fundo de fundos ele tem pouco a adicionar para o cara que realmente é muito bom, sofisticado, acompanha, respira e tal, né? Vai ter uma outra oferta ali que o fundo de fundos vai poder entrar, uma 476, mas acho que isso é detalhe, né? Agora, a gente vive numa economia de serviços. Eu, por exemplo, vou me casar agora, eu não vou estudar direito civil para fazer meu contrato de casamento. Vou contratar um advogado, né? Eu vou jantar saindo daqui com a minha futura esposa. Eu não vou preparar comida, não sei, cara, eu não sei preparar nada, eu só sei preparar ovo e olhe lá, né? Eu vou num restaurante, normal, como tudo na vida. E, cara, às vezes quem está nos vendo aqui, eu gostaria até de pedir aqui só para a gente ver exemplos práticos, tem quase 200 pessoas nos vendo. Fale a sua profissão e de onde você é, né? Só para a gente ver o tipo de pessoa que está aqui. São pessoas físicas de tudo quanto é canto, às vezes o cara é médico em Manaus, né? O cara trabalha no Tribunal de Contas da União em Brasília, né? Essa pessoa, muitas vezes, não deveria gastar tempo, talvez. Gasta tempo com a sua família, porque, assim, o cara, vamos supor, ele tem... O ticket médio de cadastro lá na carteira do Estados Invest é 120 mil reais. 120 mil reais. Vamos fazer uma continha aqui.
Se o cara quiser alocar 10% em fundo imobiliário e botar tudo num fundo de fundos, ele vai deixar mais ou menos ali uns 10%, uns 12 mil reais. Se ele comprar aqui o SNFF, ele vai estar deixando mais ou menos 0,6 por ano, que dá, deixa eu fazer umas contas aqui, deixa eu ver, são 10 mil reais, 12 mil reais, 0,06 por ano. Ele está deixando R$ 72 por ano para ter um profissional da Suno, o Vitor e o Baroni. Um profissional, não. Uma equipe, né? Uma equipe de várias pessoas, né? São 200 pessoas aqui na Suno. Então, o cara está pagando R$ 6 por mês. Vale a pena para este investidor médio, por R$ 6 por mês, ele estudar? Talvez valha. Ou ele contar com a ajuda de um profissional. Daí é uma escolha de cada um. Tá? Olha aqui, ó, engenheiros do Rio de Janeiro, tradutora e professora de inglês do Rio de Janeiro também, mas mora em São Paulo, analista de TI de Brasília, sou estagiário do Banrisul, cirurgião dentista em Minas Gerais, né? Então, tipo, vale para essas pessoas gastar este tempo? Talvez valha, talvez não. Talvez seja um hobby até, né? Às vezes, economicamente, nem vale a pena, mas o cara é apaixonado por fundo imobiliário, fica fuçando o dia todo, talvez valha. Então, acho que é uma pergunta que cada um deve se perguntar, porque se você não vai investir muito, talvez valha a pena você terceirizar e focar na sua profissão. Né? Aqui tem um médico, o cirurgião, dentista, tem médico aqui nos assistindo. Cara, esse cara às vezes vale mais a pena ficar fazer uma hora a mais de cirurgia lá e terceirizar com um profissional. Bem como alguém está terceirizando para ele, né? O dia que eu for fazer uma cirurgia, Total, lógico. Não vou querer. Ó, aqui, ó, tem médico do Rio ali, o Aloysio Fonseca. Esse cara aí, talvez vale mais a pena ele gastar uma hora a mais com o paciente do que uma hora a mais estudando. Bem como na hora que eu for querer fazer uma cirurgia, se eu precisar, espero nunca precisar, eu vou no médico, não vou querer aprender medicina, né? Então, é mais ou menos isso. Acho que vivemos numa economia de serviços e esse é um serviço extra. Tem gente que é apaixonada, tem gente que gosta e tal. Cara, beleza. Para esses, quem sabe assina a Suno ou não, né? Mas para quem não gosta, eu acho que a boa parte dos brasileiros reconhecem a importância do investimento, mas não querem ter essa dor de cabeça, essa encheção. Acho que podem contar com serviços nossos ou do Daniel aí do MGFF. Olha, cabeleireiro de Belo Horizonte. Quando você for para Belo Horizonte, já pode cortar lá, Dani. Primeiro, eu fico muito feliz pela Juliana que você não cozinha para ela e vai levar lá para jantar. Mas, brincadeiras à parte, realmente é isso, né? Quer dizer, você não vai no médico e vai aprender sei lá, a especialidade que você eventualmente precisar, você terceiriza para um profissional da área. Que investimento é um assunto muito, acho que muito cativante, as pessoas se interessam e muitas vezes gostam de tomar decisão sem, em alguns casos, entender realmente o trabalho que é necessário por trás. E essa questão que você falou do brasileiro estar cada vez mais atento à necessidade de ter um investimento é muito importante, né? Principalmente num país onde a gente tem uma rede de segurança tão frágil como a nossa. Isso aí é muito mérito de seu e de outras pessoas que chamam atenção para esse assunto todos os dias na rede social e tal. Outro dia você postou um negócio muito bom, né? Quer dizer, arriscado não é comprar fundo imobiliário, arriscado é você chegar na tua velhice e não poder se aposentar porque você não tem uma renda, né? Precisa continuar trabalhando. Exato, olha aqui, por exemplo, o Último Vingador, né? Ele falou: eu sou apaixonado por FIIs, vivo lendo os relatórios e estudando, eu gosto. Cara, tá bom, talvez para você não vale a pena comprar fundo, ou compra quando tem um desconto grande, né? Porque às vezes, mesmo você gostando e tal, às vezes você consegue comprar com um desconto tão grande. Eu me lembro que eu comprei um fundo, nem sei se existe mais, cara. Eu comprei lá em 2014, acho que era FIXX11. Ainda existe isso daí? Ele hoje não tem mais sticker, mas existe. Então, ele era pequenininho, ele tinha um baita desconto, acho que tinha uns 20, 25% de desconto em relação ao valor dos ativos. Daí eu fui lá e comprei. Né? Por quê? Porque você comprava a carteira dele e ainda tinha um desconto em cima. Você ganhava mais dividendo do que se você comprasse a carteira embaixo, na época, né? Não sei como é que está hoje. Mas, enfim, foi uma oportunidade que se abriu. Então, mesmo quem é apaixonado como eu, às vezes vale a pena, dependendo das circunstâncias. Bom, vamos lá. Olha aqui, Dani, posso fazer aqui. O pessoal tem perguntas duras também. Vamos lá, ó. Vamos lá.
Os dividendos são bons, mas o valor de mercado tem caído. Exemplo, em 31 de janeiro era 85,20, agora está 83,49. O mercado todo caiu, tá, pessoal? Qual a expectativa de valorização dessa cota no mercado? Manuel, essa pergunta é muito boa, a gente recebe ela com bastante frequência e acho importante responder, tá? O nosso trabalho como gestor, né, seja a gente na Mogno, seja o pessoal na Suno Asset, qualquer outra gestora, a gente precisa entregar uma variação da nossa carteira e um dividendo que seja atrativo e que bata o mercado. Mas a gente não tem ingerência nenhuma sobre o valor da cota dos nossos fundos, né? Quer dizer, pega o caso do MGFF. No último trimestre ali do ano passado, a gente estava pagando 50 centavos por cota e estava negociando na casa de 87, 85, 86. De lá para cá, o nosso dividendo por cota passou para 60, 65 centavos, né, um aumento de 20, 30%, e a cota hoje está negociando aí, hoje fechou aqui a 83,90. Então, o trabalho que nos cabe é entregar uma boa performance que vai se traduzir aí numa valorização patrimonial e num bom dividendo. Agora, tem momentos como agora que o mercado está mais arisco, vamos dizer, com fundos de fundos e está favorecendo outras classes de ativo. Como eu falei, mês passado, pessoas físicas venderam FOFs e compraram, e corporativo e shopping, e compraram logística e CRI, enquanto os institucionais estão olhando esses FOFs e falando, pô, pera lá, esse pessoal está tradando com yield super atrativo, está pagando mais dividendo do que pagava lá atrás, e em vez de estar 85, está 83, né? Então, Manuel, a gente não consegue o preço de mercado não depende da nossa vontade, né? Quer dizer, isso são os investidores que estão comprando e vendendo todo dia que vão definir. Nossa expectativa para os próximos meses, pro portfólio, é muito boa, né? Quer dizer, tem operações maturando, tem posições muito baratas hoje, que a gente compra com yields muito atrativos. Agora, o quanto isso vai se traduzir numa variação positiva de cota, é muito difícil dizer. Bom, pegar a última pergunta e daí podemos encerrar. Na visão de vocês, Thiago e Daniel, quais serão os principais desafios dos FOFs nos próximos meses em um cenário de aumento da taxa Selic? Eu acho que o principal desafio dos fundos é que muitos deles estão tão grandes, e o Daniel pode até falar um pouco melhor, quando ele fica grande, fica difícil de você girar, né? O giro de fundos imobiliários, na última vez que eu vi, era mais ou menos 1/3 do giro de ações, ou seja, você pegava um fundo que tinha lá um free float de 100 milhões e uma ação que tinha de 100 milhões, ações giram mais do que fundo imobiliário. O típico investidor de fundo imobiliário, ele é buy and holder, ele compra e senta. Isso é bom porque eu acho que traz investidores de longo prazo, investidores que geralmente estão alinhados, entendem o produto e tal. Por outro lado, para quem quer comprar e vender posições, fica um pouco mais difícil. Então, como os FOFs estão crescendo, acho que o desafio vai ser como crescer e sem perder agilidade para girar. E, obviamente, quanto mais agilidade, melhor é para você criar o alfa, né? Surgiu uma oportunidade, caiu tal fundo, putz, se você já consegue montar sua posição direto, seria melhor, né? Eu acho que esse é o grande desafio dos FOFs daqui para frente, como continuar gerando alfa na medida que eles criam, né? Na medida que eles crescem. Eu vou complementar aqui o Thiago. Eu diria que o desafio dos FOFs assim, o mercado antecipa, né? É muito difícil você reagir depois do fato. Então, por exemplo, como é que a gente vinha se preparando para um aumento da taxa Selic? A maioria dos nossos fundos de CRI na carteira são fundos de CRI ou 100% ou com boa parte do portfólio indexado a operações com CDI percentual ou CDI+, ou seja, fundos que se beneficiam de uma alta do CDI. Outra maneira de se proteger é comprando fundos com muita margem de segurança, né? Quer dizer, no momento que a gente tem um cenário de alta de juros, eu não quero estar com um fundo que está negociando com prêmio, eu quero estar em fundos que estão negociando com desconto, o que me traz uma simetria diferente, um potencial upside maior. Agora, o que é importante, que eu gosto sempre de frisar, na nossa visão, uma alta da taxa de juros de
2% que a gente estava, até alguma coisa como 5, 5,5%, não é que eu acho que é uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa saudável, né? A gente vinha com uma taxa de juros muito baixa por uma circunstância específica que a gente estava passando, né? O PIB está sofrendo bastante, a pandemia e tal, mas o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país com o fiscal desajustado, quer dizer, a gente não pode ter uma taxa de juros negativa, não dá para a gente ter uma taxa de juros real, né? Não dá para a gente ter uma taxa de juros de 2 e uma inflação de 5. E é interessante ver que desde que o Banco Central começou esse movimento de alta de juros de 2 para 2,75, para 3,5 e provavelmente para 4,25 na próxima reunião, a curva longa está muito bem comportada, a B está comportada, o câmbio começou a reagir, então a gente vê, por enquanto, esse movimento de taxa de juros simplesmente como uma normalização de uma situação atípica que a gente estava vivendo. É isso aí. Bom, Daniel, só terminar aqui, ó, tem uma pergunta boa do José Evangelista. Daniel, você, vou até corrigir porque eu acho que faltou uma palavrinha aí. Vocês têm expectativas de abrir outros fundos além do MGFF11? José, hoje não, tá? A gente tem outros fundos. A gente tem o MGHT11, que é um fundo de hotéis. É o único fundo de hotel que não interrompeu o pagamento de dividendo na pandemia. Está indo muito bem aí na nossa visão. A gente tem o MGCR11, que é um fundo de CRI. E a gente, coisa de 2, 3 semanas, a gente fechou a primeira captação, foi uma 476, do nosso fundo de logística, o MGLG11. Nas nossas redes sociais, né, Mogno Capital, no Instagram, no LinkedIn, você consegue achar informação aí de todos os nossos fundos, entrar em contato, tirar dúvida, mas assim, hoje a gente já está com esses fundos todos, e a nossa ideia agora é cuidar deles e fazer com que eles cresçam. Não temos planos de abrir outros fundos imobiliários por enquanto. Então, beleza, Dani. Queria aqui agradecer o convite que você me fez aqui para vir conversar com você. Primeira vez aqui que eu conduzo uma live no FIIs, site que a Suno apoia aqui, né? Nós somos investidores do FIIs. Muito bom o site, o FIIs, o Funds, o Status Invest, o Clube FI. Esses são os grandes sites aí de fundos imobiliários. Queria aqui agradecer a sua presença, Daniel. Espero poder estar junto com você mais vezes no futuro. Passo para você a palavra para fazer as considerações finais. Tiago, primeiro eu que te agradeço a conversa, sempre um papo muito bom, muito divertido. Olha, assim, como consideração final, os momentos que eu fiz melhores investimentos para mim, né, foram momentos de muita crise, né? Então, comprar ações em 2008, comprar imóveis na Europa em 2013, 14, fundos imobiliários no final de 2015, começo de 2016, e hoje é um momento de mercado que eu vejo com muita semelhança, né? Quer dizer, pega os fundos imobiliários, tem um valor patrimonial aí de 145 bi, um valor de mercado de 126, é um desconto expressivo, né? Tem coisas muito assimétricas, então acho que é um momento que vale a pena o investidor garimpar oportunidades, procurar coisas tão baratas e ter coragem aí de puxar o gatilho, mesmo com as incertezas todas que a gente está vivendo. Acho que tem oportunidades muito boas disponíveis para quem quer investir agora. Beleza, Dani. Forte abraço a todos, obrigado pela live e até a próxima vez que a gente estiver juntos aí, pessoal. Forte abraço. Boa noite, Thiago. Valeu, um abraço.